Bom dia, a paz do Senhor. Se você pudesse colocar de pé, por favor. Glória a Deus. Eu sei que você pensou umas 10 vezes antes de sair de casa, né? E frio. Meu Jesus. Dia dos Pais. Parabéns aos pais. Quem é pai aqui? Parabéns aos pais e aos futuros papais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aos futuros papais. Deus é bom, amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer e dizer que para nós, Pai, a tua presença é o que há de mais importante. Nós ansiamos por ti, nós desejamos a tua presença. Nós somos tão gratos por tudo que o Senhor já fez, tem feito e ainda fará. Continua, Pai, nos conduzindo, continua à frente de tudo, continua nos levando, continua manifestando o teu poder, tua presença no nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia que se renovou sobre cada um aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Nós invocamos a tua presença em nosso meio nessa manhã. Nós invocamos a tua presença. Pedimos que os céus estejam abertos nesse lugar. Rasgue o céu sobre a vida de cada um aqui, sobre a casa de cada um aqui, sobre a história de cada um aqui, que os céus estejam abertos, rasgados, escancarados, e que haja, meu Deus, a escada de Jacó nesse lugar, que anjos subam e desçam, que anjos subam e desçam com ordens do Senhor a nosso favor, a nosso respeito, é o que nós te pedimos. Sê conosco, Deus, por mais uma manhã, sê conosco e seja cultuado em nosso meio. Nós viemos aqui para te cultuar, nós viemos aqui para te adorar, por isso nós estamos aqui, por tua causa nós viemos e por tua causa nós permaneceremos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Vamos adorá-lo, Ele é digno da nossa adoração. Adore-o de todo o teu coração, adore-o com todas as tuas forças no nome de Jesus. Vamos adorá-lo. Ao
Pai, que o Senhor está aqui. Nós sabemos, Pai, o quanto, Pai, o Senhor desejou, Pai, que nós estivéssemos aqui, Deus. Recebe, Pai, a nossa oração. Recebe, Pai, o nosso clamor, Pai. Recebe a canção que nós estamos cantando, Deus. Recebe o nosso coração, Pai, cheio de arrependimento, cheio de amor. Ó Deus, que o Senhor faça de nós, Pai, pessoas melhores, Deus, a cada dia. Muda o nosso coração, Senhor. Transforma, Pai, as nossas vidas, Deus. Coloca em nós, Pai, o desejo de te adorar, o desejo, Pai, de mudar. Transforma, Pai, o nosso coração. Continua com a gente, Pai. Fica aqui, Senhor. Fica perto da gente, Pai. A gente sabe, Pai, que nós não merecemos nada, Pai. Nós sabemos, Deus, mas fica com a gente mesmo assim. Nós queremos o Senhor, Pai, todos os dias, perto, Deus. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos, Pai, mesmo sem saber expressar esse amor. Nós te amamos, Pai, mesmo sem saber corresponder a esse amor. Nos ensina, Pai. Nos ensina, Senhor. Em nome de Jesus.
Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tua glória. Enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até Pai, nas perdas,
compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo há muitos anos atrás, que esses dias eu estava lembrando e foi até engraçada, mas me fez lembrar também o quanto a gente precisa realmente voltar para esse primeiro amor. Eu estava na faculdade, eu fiz odontologia e eu ia participar de uma entrevista para fazer, na época era, como chama? Estágio. E aí eu fui lá, e aí tinha que preencher uma ficha. E aí eu fiquei dando risada porque tinham perguntas como: qual era o seu hobby? Aí eu coloquei lá, ler a Bíblia. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Louvar a Deus. E assim, era uma entrevista e eu coloquei essas coisas. E aí eu fiquei dando risada porque eu falei: nossa, eu fui realmente verdadeira. Eu era crente mesmo, não tinha vergonha, né? Qual é a sua religião? Eu evangélica. Então, me fez lembrar, assim, de como era bonito ter essa essência, de realmente não ter vergonha, de você declarar ali tudo que você é. Claro que a gente precisa ter discernimento, né? Eu poderia, de repente, ter colocado outras coisas, né? Mas foi a minha verdade naquele momento. Então, me fez lembrar e pedir a Deus para voltar a ter essa primeira essência, a ter esse primeiro amor, de realmente querer e buscar a Deus em todos os tempos, em todos os momentos. Que a gente possa realmente viver isso e pedir a Deus todos os dias para voltar a essa primeira essência, a esse primeiro amor, de não ter vergonha, de colocar em primeiro lugar o buscar a Deus. Que em nome de Jesus isso volte a acontecer com a gente. Que todos os dias a gente busque essa primeira essência, esse primeiro amor. Em nome de Jesus. Eu estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes.
Você ainda pode adorar como um dia você adorou. Você ainda pode adorar como um dia você adorou lá atrás. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Você ainda pode adorar o nome do Senhor, a presença do Senhor, os feitos do Senhor. Ele te resgatou e esse é o maior feito que aconteceu na sua vida. E você ainda pode adorá-lo como um dia você o adorou lá atrás. Lá atrás, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Quando lágrimas escorriam dos seus olhos, você ainda hoje pode adorar o nome do Senhor como um dia você adorou lá atrás. É possível, é possível. O Senhor quer resgatar todas as coisas. O Senhor é o resgatador de vidas, mas quando Ele resgata uma vida, Ele quer resgatar muitas outras coisas junto. Ele quer resgatar a adoração, Ele quer resgatar o relacionamento, Ele quer resgatar a tua paixão por Ele. Um dia você estava queimando e apaixonado por Ele, e Ele quer resgatar aquilo que você um dia carregou.
É possível você voltar a adorar, a chorar. É possível você se entregar como um dia você se entregou. Mas tantas coisas aconteceram. Eu fui muito ferido. É possível, porque tudo é possível ao que crê. Veja o Senhor como um dia você viu. Deixa o Senhor te tocar nessa manhã. Deixa Ele tocar no seu coração. Deixa Ele tocar nos seus olhos. Deixa Ele tocar nos seus ouvidos. Deixa Ele tocar nos teus pensamentos. Deixa o Senhor te tocar. Se entrega para Ele nessa manhã. Não tenha medo. Não foi Ele. Não foi culpa dEle. Não foi culpa dEle. E cala na baixa. Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Nós bendizemos o nome do Senhor nessa manhã. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença em nosso meio. Que o Senhor continue no nosso meio sendo adorado. Continua passeando no nosso meio, entre as fileiras, corredores, entre as poltronas. Continua tocando individualmente cada um. Seja tocado. Seja tocado. O Senhor te toca nessa manhã. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te envolver. Se desarma nessa manhã. Não adianta brigar com o Senhor, não adianta bater de frente com o Senhor. Deixa o Senhor te tocar. Nos toca nessa manhã, Senhor. Nós colocamos toda a nossa vida diante de Ti. Nos expomos diante de Ti, rasgamos o nosso coração, ficamos nus diante de Ti. Não escondemos nada do Senhor. Apenas nos toque. Apenas nos envolva, apenas esteja em nosso meio com a Tua presença. É a única coisa que nós te pedimos. E te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Podem sentar. Glória a Deus. Estourou? Eita, glória. Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas a você que nos visita nessa manhã. Seja bem-vindo. Aliás, tem alguém que visita a gente nessa manhã? Vai ser a sua primeira vez nessa manhã. Posso te pedir algo? Levantar sua mão. Eu não sei se tem alguém que nos visita pela primeira vez, mas levantar sua mão. Amém. Tem alguém que nos visita? Só levantar sua mão. Não vou pedir para você ficar de pé. Estela Mares. Tivemos o prazer de conhecer a Estela Mares ontem, né, na missão lá no albergue do Canindé. E glória a Deus. Levanta sua mão, por favor. Glória a Deus. Cadê? Qual o seu nome? Bárbara. Seja bem-vinda, Bárbara. Deus te abençoe. Continue te abençoando. Qual o seu nome? Luzia. Deus te abençoe, Luzia. Seja bem-vinda. A Estela Mares. Glória a Deus. Nome? Pamela. Voltou? Foi pro Rio, né? Eu tô lá. Tá no Rio, tá bom. Carioca, paulista, carioca, tudo misturado. Glória a Deus, seja bem-vinda. Que bom a sua visita. Glória a Deus. Carioca da Gema agora. Glória a Deus, Pamela, que bênção. Pamela também é na Rio Branco, viu, Vanessa? A Pamela, ela também na veia social, né? Ela flui nesse rio social. Amor às vidas. Glória a Deus. Que bom te ver, viu? Glória a Deus. Alguém mais levantou? A Estela Mares, claro, né? Seja bem-vinda, minha irmã. Tem mais alguém que vem pela primeira vez aqui? Alguém que não? Queridos, queridas, sejam muito bem-vindos, tá bom? Que Deus continue te abençoando.
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ontem nós tivemos, né, um trabalho muito especial ali no albergue do Canindé, e foi muito especial, né? Como sempre, né, Branco? Tipo, Jesus está lá, né? Não tem como Jesus não estar. Então eu quero reforçar, eu quero primeiro agradecer, Branco, Vanessa, por essa porta aí que Deus usa vocês para se abrir. E ontem foi muito, muito bênção mesmo. E reforçar que todo segundo sábado do mês nós temos essa missão e Deus vai abrir outras portas, né, no nome de Jesus, vai continuar sendo bênção. Então tem essa missão em albergue, eram os idosos, senhores e crianças, né, e mulheres, né, então Deus usou cada um ali, né, a gente estava em umas 30 pessoas mais ou menos, Deus vai usando individualmente cada um para falar individualmente ali com cada um, então é muito especial. É Jesus purinho ali, né, tocando e abençoando. E a gente está recebendo aqui a visita de uma irmã que veio. A gente conheceu ela lá, exatamente lá. E glória a Deus. Deus é bom. Trouxe um violão? Foi um testemunho, né? Eita, mano, estourou uma corda de violão aqui. Estou pensando aqui. Estou pensando aqui. Puxa, o que vocês acham? A gente vai ministrar as ofertas daqui a pouquinho. É só uma sugestão, O que vocês acham da gente convidar a Estela Maris para fazer esse violãozinho aqui? O que vocês acham? Deus está restituindo muitas coisas na vida dela. Então, eu creio que Deus começou ontem e vai continuar restituindo muitas coisas. Então, se você puder, Estela, vem para cá, traz seu violão. Aliás, foi um testemunho, né? Uma irmã profetizou no começo ali que ela ia receber um violão, alguma coisa assim. E no final, o outro irmão foi, Deus está mandando te entregar esse violão. Então, a bênção é realmente completa e Deus vai usando todo mundo ali, né? Sobe aqui, isso. Glória a Deus. Então, reforçando que todo segundo sábado do mês, nós temos essa missão no albergue do Canindé, né? E último sábado do mês, ou seja, daqui 2 semanas, a gente vai... Vem cá, Estela. Eu não sei tocar muito não. Toca aquela que você tocou ontem, ué. É uma das antigas, até... Vocês vão saber, imagina. Quem sou eu para falar para o levita? Vamos lá. E no último sábado do mês, a gente tem uma missão nas comunidades, periféricas, comunidades carentes da cidade de São Paulo. Então, de 15 em 15 dias, nós saímos para fazer essas missões sociais. Então, se você tem interesse, as duas, você vai procurar o Branco e a Vanessa no final do culto aqui, e o Flávio e a Fernanda, eu não os vi hoje, mas você vai procurar o Flávio e a Fernanda para as missões urbanas aqui nas periferias de São Paulo, para se envolver, para ajudar, para saber, né, o que você pode contribuir. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é pai aqui? Jorge, pai. Parabéns para todos os pais. Feliz Dia dos Pais. Que o Senhor continue abençoando a sua paternidade sobre filhos e que você continue sendo um filho que tem um pai que te cuida. Cuida de você, amém? Que Deus continue te abençoando, que você seja o melhor pai que seus filhos poderiam ter, no nome de Jesus. Deus te capacite, no nome de Jesus. Parabéns aos pais. Tudo pronto aí? Glória a Deus. Estela Maris, nome chique, hein? Estela Maris, meu Deus. Vamos ao nosso momento de ofertório. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos adorar o Senhor. E que esse seja um momento, né, de responsabilidade, né? Porque como cristãos, nós temos responsabilidades cristãs e uma delas fala de dar, não adianta, fala de dar. Então, que a gente seja um cristão responsável com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, para isso eu vou te dar a chave do Pix, né? Talvez você já tenha a chave de número, que é o CNPJ da comunidade base, continua valendo, mas tem uma que é mais fácil, que é o e-mail, pix@
basecomunidadecristã.com, pix@basecomunidadecristã.com. Nós vamos adorar o nome do Senhor, amém? E a gente pode, claro. E a gente vai ter esse momento de ofertório. Eu queria dar uma palavrinha. Eu queria dar uma palavrinha e agradecer por essa oportunidade de estar aqui nesse momento. Eu vou contar um pouquinho. Posso, pastor? Um pouquinho trechinho. Eu fui criada dentro de uma Cracolândia desde meus 12 anos. Tive várias recaídas na igreja, né? E a última foi na Cristolândia. E eu tinha falado de um violão, eu tinha ganho um violão de um cantor, né? De um levita do Senhor. E eu vendi esse violão com troco de droga, né? E nunca mais consegui ficar firmada num violão. E eu fiquei direto na rua, mas sempre que eu estava naquele momento de uso, eu estava louvando a Deus, né? E tem um versículo que carrego muito comigo, que é Jeremias 33:3, clama-me e eu responder-te-ei, anunciarem coisas grandes e ocultas que ainda não sabem. E eu tive ontem, o pessoal teve ontem lá no abrigo, e eu tinha pronunciado esse versículo, né? E eu tinha contado do nada, sem querer, sem noção mesmo, fui contando um pouco da minha vida para 2 irmãs aqui. Aí, de repente, quando foi na hora do pessoal dar os presentes e tudo, aí eu pedi para tocar um violão, e eu toquei o violão. Assim que o pessoal chegou, voltando um pouco ao assunto, assim que eles chegaram, eu falei assim, R$10 cada um, né? Aí, brincando, né? Aí eu fui logo, botei a mão no violão, perguntei se podia, se deixava, se não podia, peguei e já comecei a tocar, eu me senti nas nuvens. E hoje eu agradeço a Deus por estar aqui, por essa oportunidade. Glória a Deus. Então vamos tocar, vamos adorar e vamos cada vez, cada mais. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, eu saber e eu conhecer de Deus. Quão insondável, quão insondáveis teus juízos, teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. A ti a glória, Jesus. A ti a honra, a ti o louvor. Para sempre. Para sempre, para sempre. A ti seja a nossa vida, Jesus. Que o Senhor receba, Pai, essa adoração, que o Senhor receba as nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, Pai, em nossas finanças. Nós entregamos a nossa área financeira a Ti. Que o Senhor visite cada casa aqui, que o Senhor toque em cada casa, em cada negócio, em cada carreira profissional,
em cada emprego aqui, que o Senhor toque de uma maneira especial, liberando aquilo que ainda está retido, Senhor. As bênçãos que ainda, por algum motivo, estejam retidas no mundo espiritual, sejam liberadas sobre o teu povo, Senhor. Nós te pedimos, libera, Pai, de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural, para que a glória seja tua, para que o teu povo reconheça que se não fosse o Senhor, nós não teríamos acessado essa bênção. Por isso, Pai, no nome de Jesus, prospera o teu povo, prospera o caminho do teu povo, multiplica aquilo que o Senhor já deu e faz multiplicar, Pai, faz multiplicar as finanças dessa comunidade, porque nós, como comunidade, nós precisamos dar passos, nós precisamos caminhar. Por isso, multiplica, Senhor, as finanças, tanto do teu povo como da comunidade, Pai. Que haja para compartilhar, Senhor, que haja para repartir, que haja abundância, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Estela Mares. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Imagina. Deus te abençoe. Glória a Deus. Obrigado, Ju. Obrigado, Rafa. Obrigado, Renato. Obrigado, Tiago. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche teus olhos mais uma vez, Pai, que o Senhor fale conosco na palavra. Obrigado, Rafa. Na palavra, que o Senhor nos ministre, Senhor, nessa manhã, que o Senhor nos encha da tua glória, da tua presença, que o Senhor nos toque nessa manhã de uma maneira especial, que essa palavra nunca mais seja roubada. Que ela não seja roubada, mas que ela esteja em nós por toda a nossa vida. Por favor, nós te pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Irmãos, nós hoje vamos seguir com a sequência de mensagens sobre Moisés. Nós já sabemos que a situação que já era muito ruim, ela piorou e piorou bastante, mas ao mesmo tempo nós sabemos que nada passa desapercebido aos olhos de Deus, diante do nosso Senhor, e estava chegando a hora do basta, estava chegando a hora em que o Senhor daria um basta em toda aquela opressão, aquele sofrimento que os hebreus viviam. Então, pensa assim, que quando tudo, absolutamente tudo, parecia perdido, e aos olhos humanos realmente estava perdido, e piorando, o Senhor já se levantava para agir com o seu poder. Irmãos, é natural ao nosso Deus fazer o sobrenatural para nós. Amém? Em nós, por nós. É natural que ele faça o sobrenatural. Por isso Deus manda Moisés ao encontro de Faraó para que ele, Moisés, anunciasse a libertação, a palavra de libertação. Eu vou entregar uma palavra de libertação do povo de Deus a esse rei que escraviza esse povo. Mas quando o Faraó nega a saída do povo, Faraó negou, a gente já viu isso, a saída dos hebreus do Egito, isso vai desencadear, isso é o que desencadeia uma série de 10 pragas que nós vamos ver a partir de hoje. Capítulo 7, que é o que nós pedimos para que todos lessem, começa com Deus reforçando. Aliás, se você não está no grupo de WhatsApp, por favor, entra nesse grupo, me procura no final desse culto, para você receber os louvores que foram tocados aqui, a palavra que vai ser ministrada aqui, o texto para você ler, se preparar e orar já por esse culto. Então, esse capítulo 7, ele já vai começar com Deus reforçando a Moisés a sua chamada, a respeito da chamada de Moisés, a missão de Moisés, preparando Moisés para o segundo encontro que ele teria com o Faraó. Vamos ler. Êxodo capítulo 7, versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. É isso mesmo que nós lemos. Deus constituiu Moisés como Deus sobre Faraó. Qual que é a ideia aqui, irmãos? A ideia é de que Deus entregou a Moisés a autoridade. Moisés recebeu uma autoridade divina para confrontar o Faraó. Moisés
eu te entrego a minha autoridade, para que prevaleça sobre a autoridade de Faraó. Isso faz todo sentido, por quê? Porque, você se lembra, nós já falamos que Faraó, ele era considerado um deus no Egito. Ele era um deus entre tantos outros deuses no Egito. Então faz todo sentido na linguagem egípcia isso. Na linguagem, lembra, Moisés vai se apresentar para Faraó e para que Faraó entenda o que Deus está querendo comunicar com ele fale que eu estou te constituindo Deus. Você vai como Deus para confrontar um que se acha Deus. É dessa forma, esse é o contexto, então faz todo o sentido. Mas Deus, soberanamente, ele já tinha avisado que Faraó, ele não facilitaria as coisas. E a saída dos hebreus, ela só aconteceria por mão forte, por realmente uma intervenção com a mão forte do Senhor. O verso 3 diz assim: eu, porém, Deus falando, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento, de juízo. Então Deus disse, acabamos de ler, que lá na frente ele endureceria o coração de Faraó com um propósito, para cumprir com a sua palavra, para mostrar o seu poder, para fazer o povo, tanto os hebreus quanto os egípcios, entenderem quem era o único e verdadeiro Senhor de toda a terra. Amém, queridos? E ainda antes das pragas, Deus mostrou seu poder, vamos dizer que seria uma introdução do poder de Deus diante de Faraó, para os olhos de Faraó começarem a enxergar. Deus mostrou isso quando Arão, profeta, irmão de Moisés, ele lança na frente de Faraó, ele lança a sua vara e essa vara se transforma em serpente. Só que, mesmo essa vara se transformando em serpente na frente de Faraó, mesmo assim Faraó nem se impressionou. Ah, é isso aí? Esse é o poder desse teu Deus, Moisés? Isso aí eu também consigo. Verso 11 diz assim, Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores do Egito, e eles, os sábios, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um a sua vara e elas se tornaram em serpentes. Faraó manteve a sua soberba, a sua altivez, a sua arrogância. Ele manda chamar 2 encantadores ali do Egito. De acordo com Paulo, foi Janes e Jambres. Ele fala isso para Timóteo, 2 Timóteo 3,8. Então esses 2, Janes e Jambres, se apresentam, eles veem a cena, ok, é isso? Nós podemos fazer isso também. Pega as varas aqui e eles jogam essas varas e elas se transformam em serpentes. Eles copiaram aquele sinal de poder. Irmãos, isso é assustador. Isso para nós, ainda mais nos dias de hoje, você vê tanta coisa por aí. Isso é assustador, no sentido de que, como as coisas de Deus, elas podem ser copiadas. E como elas são copiadas, você fala, cara, como assim? E de como nós podemos ser enganados. De como nós, ao vermos uma cena, nem pensamos, nem discernimos. Nós atribuímos aquela cena ao Deus. Só pode ser Deus. Só pode vir de Deus esse negócio aqui. Esse sobrenatural. Nós podemos ser enganados por sinais que imitam os sinais de Deus. Falsos sinais imitando os verdadeiros sinais de Deus.
Todo cristão precisa de discernimento. Eu e você, nós precisamos de discernimento. Precisamos orar para Deus nos dar discernimento e continuar apurando o discernimento que nós temos. Porque nem tudo que é ouro é santo. Nem toda árvore vistosa, cheia de folhas, folhagens muito bonitas, nem toda árvore cheia de folha dá fruto. Nem tudo que tem cara de piedade tem de fato santidade. Há um engano por trás de muitas situações. Nem tudo que usa o nome de Deus, carrega a presença de Deus. Nós precisamos de discernimento espiritual. Olha o alerta de Jesus. Mateus 24, 24. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Tem o alerta de Paulo também. Não é de admirar, não se assustem, não fiquem espantados. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Irmãos, aqueles ocultistas, Janes e Jambres, eles lançaram as varas igualzinho Arão lançou, a mando de Deus. E as varas daqueles ocultistas, elas se transformaram em serpentes, igualzinho a vara de Arão se transformou em serpente, igualzinho, sem pôr nem tirar. É um copia e cola. Mas que de Deus não tem nada, amém? Então, irmãos, apenas ver sinais, mas sem discernimento espiritual, pode significar ser enganado. Por isso que os religiosos chegaram para Jesus e falaram assim: nos dê um sinal. Queremos sinais de que você é realmente quem diz que é. E ele falou: nenhum sinal vos será dado. Não precisa provar nada para ninguém. Eu não vos darei sinal. O sinal já foi dado. Profeta Jonas. Ou seja, a Escritura. Volta para a Escritura. Todos os sinais que você precisa estão nas Escrituras. Volte para as Escrituras, está tudo escrito lá. Não se iluda. Não se iluda. E ao mesmo tempo não se iluda, porque no final o que prevalece são as obras de Deus contra as obras das trevas. Você só precisa estar posicionado. Verso 12 termina assim: mas o bordão de Arão, a vara de Arão, devorou as varas dos ocultistas. De acordo com a mitologia egípcia, quando há uma guerra entre magias, pensa que são muitos deuses ali no Egito, né? Quando há uma guerra entre magias, entre deuses, o que acontece? A magia verdadeira, segundo a mitologia egípcia, a magia verdadeira, ela engole a falsa. Ela prevalece engolindo a falsa. Deus estava se comunicando para Faraó assim. Você percebe que a vara de Arão engoliu as outras duas varas. Deus estava se comunicando na linguagem deles, mostrando quem é o verdadeiro Deus e quem vai prevalecer no final. Era um claro sinal de que as obras das trevas não podem resistir ao poder de Deus. No final não dá. O verdadeiro sempre vai prevalecer sobre o falso. Amém? Mas nós precisamos ter cuidado. Os nossos olhos precisam estar atentos aos sinais. Tem que ter discernimento. Amém? Mas nessa queda de braço, está tendo uma queda de braço aqui, tá bom? Nessa queda de braço com Moisés, entre Faraó e Moisés, nada era suficiente para Faraó dar o seu braço a torcer, né? Nessa queda de braço. Tanto é que no verso 3, que nós já lemos, Deus falou que endureceria o coração de Faraó. Se você estava na mensagem do capítulo 5 de Êxodo, você já ouviu, e eu vou falar de novo, que a Bíblia mostra por 10 vezes que o próprio Faraó endureceu o seu coração. E por outras 10 vezes mostra que Deus endureceu o coração de Faraó. Amém? Nessa cronologia, a gente precisa entender isso.
Nessa cronologia de acontecimentos, de 20 vezes um coração endurecer, nessa cronologia, Deus, ele só foi endurecer pela primeira vez o coração de Moisés, o coração de Faraó, quando Faraó já tinha endurecido o seu coração já pela 7ª vez. Pela 7ª vez. Faraó endureceu uma vez. E Deus falou, eu ainda vou endurecer. Faraó endureceu pela 2ª vez, pela 3ª, pela 7ª vez. Só aí, então, é que Deus entra e ele mesmo endurece o coração de Faraó pela primeira vez. Isso já aconteceu, sabe quando? Já na 6ª praga. Praga de úlceras, só lá na frente. Por isso, irmãos, o texto mostra, e a ideia bíblica nos mostra, que antes de Deus endurecer o coração de Faraó, foi o próprio Faraó quem já se endurecia, quem já endurecia a si próprio, como diz o verso 13. Vamos ler agora o verso 13. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Então, irmãos, para cumprir propósitos, Deus só endurece quem já endureceu a si mesmo. Isso fala de um equilíbrio entre a soberania de Deus de um lado e a responsabilidade humana de um outro lado. Como numa balança de 2 pratos. Elas estão equilibradas. Os 2 pratos, um do lado do outro, equilibrados. Eles não estão assim e nem assim. Eles estão equilibrados. Porque uma coisa não anula a outra. A responsabilidade humana não anula a soberania de Deus e nem a soberania de Deus anula a responsabilidade humana. Biblicamente, elas caminham juntas em sintonia. Portanto, irmãos, quando Deus só lá na frente vai endurecer o coração de Faraó, isso não será de forma arbitrária e unilateral. Eu preciso que você entenda isso. Mas será como uma resposta de Deus a uma teimosia que já se repetia por várias vezes, já por 7 vezes no caso. Isso nos faz lembrar do que o anjo disse ao apóstolo João, lá em Apocalipse 22, verso 11, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Já o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Em outras palavras, Deus estava mostrando para Faraó assim, ok, Faraó, já que o seu coração é duro como pedra, eu vou te ajudar. Eu mesmo vou te ajudar. Eu vou deixar ele mais duro ainda. Continue o imundo a fazer as suas imundícias. Continue o injusto a praticar as suas injustiças. Eu vou ampliar o alcance disso. Eu vou tocar do jeito que você tanto quer. Você está duro? Então eu vou endurecer mais ainda o seu coração. É isso que estava acontecendo. Há um ditado judaico muito, muito interessante que diz que o mesmo sol que derrete a cera também amolece o barro. Ao contrário, o mesmo sol que... Não é isso. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O mesmo sol que amolece, que derrete a cera, endurece o barro. O mesmo sol. E assim também sabe o que, irmãos? A palavra de Deus. A palavra de Deus, a mesma palavra, ela pode salvar ou condenar. A mesma palavra anunciada, ela salva ou condena. A mesma palavra anuncia vida ou morte. Depende, sabe do quê? De como eu recebo essa palavra, do que eu faço com ela, de como ela entra no meu coração, do que eu faço com aquilo que eu ouvi da parte de Deus. É como Paulo escreveu na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 15 e 16. Olha o que Paulo diz. Porque nós somos para com Deus
o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Quando olham para nós, há pessoas que são salvas e há pessoas que se perdem, olhando para a mesma pessoa, para o mesmo testemunho, para a mesma palavra anunciada, para o mesmo evangelho. Verso 16 diz: para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para vida. Irmãos, quando nós escutamos a palavra de Deus, ainda que ela nos fira, porque ela vai nos ferir, ela vai nos rasgar e vai nos ferir, e é difícil, a palavra de Deus entra de um jeito em nós que nos confronta muito, mas ainda que ela nos fira, que resposta que a gente dá ao nosso Deus? Nós somos amolecidos, derretidos, como a cera? Ou nós somos endurecidos como o barro? Nós exalamos cheiro de morte ou exalamos cheiro de vida? Aroma de morte ou aroma de vida? O que sai de nós? Então Moisés, vendo toda aquela cena e o coração de Faraó se endurecendo, ele mesmo endureceu o seu coração, ele sai do palácio, Moisés se retira ali do palácio, quem sabe pensando exatamente naquela dureza de coração. Cara, como alguém pode ser tão duro assim? Como alguém pode ser tão obstinado assim? E aí Deus fala para Moisés: Moisés, procura ele amanhã. Volta a ter com ele amanhã. Pela manhã você vai encontrá-lo lá na beira do rio. O verso 15 vai dizer: vai ter com o Faraó pela manhã, ele sairá às águas, tu estarás à espera dele na beira do rio, tomarás à mão a sua vara, que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Verso 17, assim diz o Senhor: nisso saberá que eu sou o Senhor. Com essa vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas se tornarão em sangue. Finalmente, seria aberta a temporada das pragas no Egito, irmãos. E a primeira praga foi as águas se tornando em sangue. Verso 20 diz assim: fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Essa primeira praga é o início do juízo de Deus sobre Faraó, mas também sobre os deuses do Egito. Êxodo capítulo 12, verso 12, lá na última, na morte dos primogênitos e na instituição da Páscoa, a gente vai chegar lá, o Senhor diz assim: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Então há propósitos com esse julgamento de Deus aqui. Deus executou o seu juízo sobre, nesse caso aqui, uma divindade chamada Rapi, que era o deus do rio Nilo. Deus estava se comunicando com a cultura egípcia ali. Deus estava mostrando que ele é Deus. Essa divindade Rapi, ela representava as águas do Nilo, o rio, o próprio rio, as suas águas, a sua fertilidade, tudo que o rio proporcionava de abundância, tudo que vinha do rio. Então Deus, quando julga ali com essa praga, transforma as águas em sangue, ele estava humilhando publicamente essa divindade para todo o Egito ver. Para se ter a dimensão exata do estrago dessa praga, o rio Nilo, ele era essencial no cotidiano do Egito. Ele era conhecido como o Grande Nilo. O pessoal se referia ao rio como o Grande Nilo. Ele era o maior, o mais imponente, o principal. O rio Nilo, ele representava a própria essência, a própria vida da sociedade. Havia um orgulho nacional. Nós temos um rio aqui, não é qualquer rio. O rio aí do país vizinho é córrego perto do meu. O meu rio é o Grande Rio. Então havia um orgulho nacional no Egito inteiro, o Nilo como o seu rio.
Esse rio Nilo ele se conectava diretamente à economia, diretamente à saúde da população, diretamente ao transporte da população, diretamente à alimentação da população. Os egípcios dependiam do Nilo em todas as necessidades que se referiam à água. A indústria da pesca, a própria higiene, os banhos, a irrigação, eles puxavam água do rio para irrigar as terras, a própria alimentação, a locomoção, eles se transportavam, eles se locomoviam no rio. Até o lazer foi prejudicado, até o lazer das famílias foi tocado com essa praga. Imagine você depender das águas do rio, do Nilo, todos os dias. Não é assim, fim de semana eu vou passear no rio, não é isso. Todos os dias eles dependiam do rio. Então imagina você do nada amanhecer, acordar num dia e se deparar com um rio completamente de sangue. Não mais águas, mas sangue. Ao todo foram 7 dias, irmãos. 7 dias sem águas, sem peixes, sem tudo o que o rio Nilo proporcionava. Foi um caos no Egito, foi um caos. O povo entrou em desespero. O desespero foi tanto que a população começou a cavar na beira do rio, cavar buracos para ver se encontrava água limpa para beber, diz o texto. Foram 7 dias vendo o rio morto, vendo peixes boiando, sentindo aquele odor horroroso, aquele cheiro de morte ali. Todas as águas do Egito estavam contaminadas. E fora um impacto emocional, fora um impacto espiritual, porque eles cultuavam o Deus Rapi, e de repente eles veem, cadê o nosso Deus Rapi? O que esse Deus dos hebreus está fazendo com o grande Deus Rapi? Então, fora o impacto emocional, houve também um impacto espiritual nessa questão. Essa praga não atingiu só Faraó. Ele era o responsável por tudo aquilo. Ele era o responsável por tudo que estava acontecendo ali de mal no Egito. Mas ela não ficou só sobre Faraó. Ela atingiu todos. Todos sofreram, o povo todo sofreu ao extremo. Sabe por quê? Por causa da obstinação de uma pessoa. Quando tem alguém dentro de casa obstinado, a casa inteira sofre. Quando tem um pai de família teimoso e obstinado, todos vão sofrer. Quando tem uma mãe obstinada, toda a casa vai sofrer. Quando tem um filho obstinado, os pais vão sofrer, os irmãos vão sofrer, todo mundo sofre. O pecado, ele não fica restrito a quem peca, irmãos. O pecado, ele vai além. Há uma consequência sobre quem peca, mas isso respinga quem está do lado. Então, todo o povo sofreu. O povo estava sofrendo pela obstinação de um líder, de um rei. E com certeza, você não tenha dúvida que os conselheiros, ele era cheio de conselheiros, Faraó. Ele era envolvido por conselheiros. Não tenha dúvida que os conselheiros chegaram para Faraó e disseram, meu rei, olha o que está acontecendo, rei. Olha o nosso rio, o grande Nilo. Olha o que está acontecendo com o Deus Rapi. Olha o nosso povo, majestade. Olha o sofrimento de todos. Rei, por favor, deixe os hebreus partirem, rei. Não custa nada. Custa sim, eles são a minha mão de obra. Deixa os hebreus partirem. Rei, o seu reinado vai continuar, essa terra é sua. E nós continuaremos sendo leais aqui contigo, rei. Irmãos, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso nessa primeira praga já cederia. Qualquer pessoa. Ok, era o que se esperava. Ok, Senhor, Yahvé, o eu sou, não te conhecia. Moisés me apresentou ao Senhor. Muito prazer e me perdoa qualquer coisa. Não te conhecia, não foi por mal, não tive intenção. Me perdoa, podem sair, podem partir, não tem problema, eu fico aqui. Mas com o Faraó não. Sabe o que ele fez? Verso 22. Porém, os magos do Egito fizeram, de novo, gente, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. E quando eles fazem isso, olha o que acontece. De maneira que o coração de Faraó se endureceu
e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Depois de ver os encantadores imitando o sinal do sangue, o seu coração endureceu de novo, mais uma vez. Ele virou as costas para tudo aquilo, como se nada estivesse acontecendo. Ele ignorou tudo aquilo e simplesmente voltou para a tua casa, para o seu palácio. Irmãos, Faraó não se importava com ninguém, muito menos com a palavra de Deus. E é impressionante como o coração dele não amoleceu com essa primeira praga. E não vai amolecer nem com a segunda praga, nem com a terceira, e elas vão piorando, mas ele não dá o braço a torcer. Nem com a 10ª praga, que é a pior praga de todas, nem com a 10ª o coração dele amoleceu. Depois da última praga, ele até vai falar assim, ó, tá bom, deixa esse povo ir, pode sair, deixa o povo ir. Mas isso ainda não significou que ele estivesse com o coração quebrantado, com o coração contrito, arrependido, nada disso. Na verdade, ele permaneceu com o seu coração endurecido até o final, obstinado pelo seu poder e pelo seu controle, até o dia da sua morte. E por causa dessa dureza, Deus fez com que as pragas se sucedessem. Ok, a primeira praga está aí. Vamos para a segunda. À medida que a gente for avançando nos próximos domingos, praga por praga, a gente vai perceber que elas vão piorando cada vez mais. Progressivamente, elas vão aumentando o impacto. Progressivamente, elas vão aumentando em severidade, em agressividade, em juízo, em prejuízo para a nação do Egito. E tudo com o toque da mão de Deus. Tudo com a mão de Deus controlando absolutamente tudo. Porque esse Faraó, com sua maldade, presta atenção nisso, irmãos. Faraó, com a sua maldade, fez questão de escravizar e ainda de agravar a situação dos hebreus, a vida dos hebreus. Agora, a partir dessa primeira praga, seria a vez dele e de todo o Egito, por consequência, deles provarem e amargarem as consequências das suas escolhas. Com cada uma das 10 pragas, uma pior do que a outra. Ju, Rafa, Tiago, Renato, por favor. Se você pudesse colocar de pé, nós já vamos terminar. Você vai provar, Faraó, e reconhecer que eu sou o Senhor. É o que Deus estava dizendo para ele. E na cabeça dos hebreus, na cabeça de Moisés, era assim, finalmente, Faraó e o seu império, com toda a sua tirania, vão começar a provar o peso e a justiça de Deus, os esmagando, o peso e a justiça de Deus os esmagando. Ao mesmo tempo que o povo, os hebreus, os da aliança, eles veriam a justiça de Deus se manifestando a seu favor, os libertando. De um lado, Deus esmagando um povo, de outro lado, Deus libertando um povo. Porque, irmãos, a justiça de Deus, ela é também como uma faca que corta dos dois lados. A justiça de Deus, ela corta dos dois lados também. Ela promove justiça na sua vida e promove juízo contra o inimigo. Essa é a justiça de Deus. Ela corta dos dois lados. Em Lucas capítulo 18, verso 7, Jesus contou uma parábola sobre a gente orar sem esmorecer. Vamos orar sem desanimar. E quando ele conta essa parábola, ele encerra essa parábola com uma pergunta. Ele pergunta assim para os seus discípulos: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado a defendê-los? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Eles estão clamando de dia e de noite.
Às vezes demora mesmo. E eles não esmoreceram. Eles continuaram orando. Eles não deixaram de orar. Eles tinham uma palavra. E eles se moveram. E eles se moveram por essa palavra. Eles não desanimaram. Junto com a sua oração, eles deviam orar assim: Deus, me dá força, porque está difícil. Eu não sei se eu vou suportar. Eu não sei se eu vou aguentar a pressão, o que seja. Eu não sei se eu vou suportar. E Deus vendo. A oração subindo. De dia e de noite. Eles estão orando. O meu povo está orando. O meu povo está abrindo seu coração. O meu povo está rasgando seu coração e mostrando suas dificuldades e suas fraquezas, suas limitações, seus desesperos da vida. Dia e de noite, sem esmorecer. Você acha que eu, Senhor, não farei justiça aos meus eleitos? Ainda que esteja parecendo que está demorando em defendê-los, mas eu vou defendê-los. A resposta para um povo que clamou por uma libertação. 400 anos. Geração após geração, nascendo e morrendo escravo. Eles já nasciam escravos, cresciam escravos, envelheciam escravos e morriam escravos. A resposta para esse povo que clamou por dias melhores, por dias de paz, que orou pelas promessas que eles ouviram lá de trás. Há promessas para o nosso povo, há promessas para mim. Finalmente essa resposta começa a se desenhar no horizonte ali. Quando eles veem a primeira praga acontecendo, eles olham e falam assim: está acontecendo alguma coisa. E sim, Deus continua mudando a sorte dos que entram em aliança com Ele. Se você tem aliança, se você entra em aliança com o Senhor, Deus continua sendo Deus, Deus continua mudando a sorte dos que têm aliança com Ele. Então, conforme Jesus disse, não pare de clamar, porque o Senhor continua defendendo os seus. Irmãos, coloque a sua causa diante do Senhor. Coloque aquilo que te oprime, aquilo que te prejudica, aquilo que te esmaga, coloque diante do Senhor e creia. Creia que os ouvidos do Senhor estão abertos. Deus fará justiça aos que precisam, Deus fará justiça aos que clamam. Amém? Vamos adorar. E aproveite essa adoração para orar, para colocar as suas causas diante do Senhor. Deus fará justiça aos que têm clamado dia e noite, aos seus escolhidos, aos seus eleitos. Ele dará a resposta na hora certa. Está demorando? Calma, não é a hora ainda. Ela está chegando. Deus sabe a hora exata dele fazer um milagre na sua vida. Vamos adorar, vamos adorar. Louvo o teu nome, eu louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado,
seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que é maior que todo nome. Acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Ainda que a sua resposta lhe pareça demorada, acaso não fará Deus sua justiça? Senhor, nós te pedimos, faz justiça em nosso meio. Faz justiça nas causas de cada um aqui, Senhor. Manifesta a tua justiça, a tua retidão, a tua imparcialidade, Senhor. O Senhor é perfeito em julgar as causas e nós colocamos todas as nossas causas diante do Senhor. Faz justiça em nosso meio e traz juízo ao nosso inimigo. Traz juízo ao nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. Entra para nos defender nas nossas causas, Senhor. Muda a história do teu povo. Muda o destino, muda a sorte nossa. Nós clamamos por uma intervenção milagrosa, Senhor. Uma intervenção do céu nas famílias aqui. Uma intervenção do céu na saúde, uma intervenção do céu nos negócios, uma intervenção do céu no coração, uma intervenção do céu no futuro, uma intervenção do céu nas motivações. Quebra cadeias no nosso meio, despedaça grilhões e julgos, tudo que nos prende, tudo que não deixa a gente avançar, quebra no nome de Jesus. Desfaz, Senhor, diagnósticos médicos. Desfaz, Senhor, enfermidades no nosso meio. Desfaz, Senhor, enfermidades na saúde, enfermidades na alma, enfermidades no físico, enfermidades espirituais. Desfaz pelo teu poder. Manifesta o teu juízo contra o nosso inimigo. E nós vamos te adorar e te louvar por toda a nossa vida, Jesus. Tendo ou não tendo, tendo ou não tendo. Ainda que pareça demorada a sua resposta, nós não vamos esmorecer, nós não vamos desanimar, nós vamos continuar te adorando, continuar te louvando, continuar crendo que no final é a última palavra, Senhor. Nós vamos crer até o final. E se ainda nada acontecer, o melhor nós já temos, que é a tua presença, Deus. Se o Senhor não fizer mais nada por nós, o Senhor já fez tudo por nós. Adore-o, adore-o. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Porque o Senhor nos encontrou. O Senhor nos resgatou. Com mão forte. Com mão forte. Fomos resgatados do império das trevas
e transportados para o teu reino, Senhor. E hoje temos vida. Hoje temos vida em Cristo. Hoje temos esperança. Hoje temos um futuro pela frente. E mais do que isso, hoje temos uma eternidade pela frente. Nós te louvamos, Senhor. E entregamos essa manhã a Ti. Entregamos as nossas causas a Ti. Entregamos a nossa vida a Ti. E entregamos nosso coração a Ti. Continue sendo adorado e exaltado em nosso meio. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado. Um dia dos pais abençoado. Um domingo em família, em comunhão entre irmãos. Um domingo que continue sendo na Tua presença. E que essa semana vejamos sinais, maravilhas, sinais do Senhor na nossa vida. Responde orações e que a gente continue te clamando dia e noite, para que vejamos a Tua justiça se manifestando na nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Adorado seja o Teu nome. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Que seu domingo seja uma bênção. Que a sua semana seja uma bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe.